Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, quem quer ouvir a palavra ministrada esta noite, diga aleluia. Deixe uma de suas mãos levantada, diga pastor Donifan. Vem para cá para o senhor sair na tela, lá, senão o povo não vê. Diga pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. A paz do Senhor, igreja. Obrigado pela intercessão. E eu também quero ouvir a palavra do Senhor. Eu me lembro que era diácono lá em Natal, e naquela semana o Senhor tinha falado comigo uma palavra, mas eu esqueci. Deixei de lado, não vou ter oportunidade mesmo. E quando foi no domingo, e lá tem muito isso, né, pastor Eliseu? O senhor deve se lembrar como funciona por lá, no Nordeste. Aí o vice-dirigente da congregação que eu estava, em Presidente Bandeira, ele falou assim, na hora, a casa cheia, ele disse, quem vai pregar hoje vai ser... E ele correu o dedo assim, irmãos. Aí ele disse, não vai ser eu, não. Mas quando ele foi se aproximando, o Espírito Santo falou comigo, é você. Aí ele disse, passou de mim, voltou e é você. Aí gelei, irmãos, porque eu não tinha nada na minha cabeça, no meu coração estava... E aí, pastor, naquele dia, foi o dia que mais Deus me usou, porque enquanto eu estava caminhando da cadeira para assumir o púlpito, e o Espírito Santo eu fui lutando acerca do que o Espírito Santo queria falar, e foi feita essa mesma pergunta, quem deseja ouvir a voz do Senhor? E aí eu disse, eu também desejo, ore por mim. Queridos, na última vez que eu ministrei aqui, não faz muito tempo não, eu ministrei no livro de Daniel, e eu falei sobre o culto de Daniel. O culto de Nabucodonosor. E aí eu comecei com a pergunta, eu fiz a pergunta, foi, onde estava Daniel quando todas as pessoas prostravam-se diante da estátua que levantou Nabucodonosor, e somente Mesaque, Sadraque e Abednego não se dobraram. Aí, na hora, teve gente que disse, ele estava de joelhos, ele estava viajando, e aí, no final, nós mostramos na Bíblia onde estava Daniel. Hoje, não quero falar de maneira técnica, não quero falar nada que possa dificultar o entendimento dos irmãos, mas hoje é culto da palavra. Então, vamos deixar a palavra falar? Eu vou procurar ser o mais prático, mais simples, simplório até, para que todos nós possamos entender o texto, e ao sair daqui não fique ninguém com dúvida e questionando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas anotações que eu fiz, mas eu vou deixando o Espírito Santo falar aquilo que em cada texto, momento que o Senhor quiser falar. Amém? Você recebe isso? Daniel, capítulo 6. Eu vou fazer o seguinte, do versículo 11 ao versículo 14, porque senão fica difícil, é muita coisa para se alcançar. Diz assim o texto sagrado no versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, versículo 11, capítulo 6, versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel, e diante do seu, então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe, porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua...
Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para, diga, até o pôr do sol. Espírito Santo, eu te adoro e te agradeço por este privilégio de assumir, Senhor, o microfone para falar ao teu povo, a esta casa cheia de adoradores, de servos do Senhor Jesus. Toma o primeiro lugar, abre o entendimento. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito imundo que cega, que bloqueia o entendimento, eu repreendo o mal. Eu ordeno no mundo espiritual que se quebre as cadeias, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus sobre todos nós que aqui estamos, e todos dizem, amém. Por favor, se assente. Esse fato aconteceu, já não era no tempo de Nabucodonosor. Esse fato aconteceu no período de Dario. E como é que eu sei disso, pastor? Ele, se você voltar o seu dedo e procurar no capítulo 5, no versículo 31, diz assim, e Dario, alguns chamam Dário, mas já que não tem acento, o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então já era no período de Dario. E alguns entendem que esse Dario era um general de Ciro. Outros já entendem que era o mesmo Ciro. Mas essa não é a questão. O importante é que você se localize no texto e saiba que já não era mais Nabucodonosor que estava aqui no trono, mas Dario. Agora veja, no começo do texto, diz assim, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E aí eu já começo a fazer alguns questionamentos. Por que Daniel? Porque eu quero falar um pouquinho sobre a cova dos leões. É meu alvo aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Mas por que é que Deus permite certas coisas com os seus servos? Porque Deus permitiu que Daniel fosse colocado na cova dos leões? Outra pergunta, não poderia Deus evitar que isso acontecesse? Se Deus é tão soberano, se Ele está no trono, se Ele tem um domínio, se Ele tem um cetro, se Ele está assentado num alto e sublime trono, se Ele olha para a terra e vê os moradores como se fossem gafanhotos. Então, Deus, Ele é soberano, Ele poderia muito bem ter livrado Daniel. Mas é sugestivo que Daniel, o nome Daniel é Deus é meu juiz. Deus é seu juiz? Então, Deus era o juiz de Daniel e Deus também é o juiz da igreja. Deus é o juiz da minha vida. Deus é o juiz da minha casa. Deus é o juiz da minha família. Deus é o juiz dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus propósitos. Deus é o meu juiz. E a igreja sabe muito disso. Deus é o juiz das nossas causas, muitas vezes causas perdidas, muitas vezes não sabemos o que fazer e oramos a Deus, ou às vezes o homem bate o martelo e diz não tem jeito, aí nós nos prostramos diante de Deus e dizemos Deus, nós colocamos a nossa causa diante de Ti e de repente as coisas começam a mudar, as coisas começam a fluir e vira-se o quadro e até parece o Brasil de antes e o Brasil de hoje. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas tem uma coisa, a igreja está clamando aquele Deus que é o nosso juiz. Porque Deus permite certas coisas aos seus? Porque coisas ruins acontecem às pessoas boas, pelo menos no nosso ponto de vista? Na leitura desse texto, querido, nós vamos deduzir, ou nós deduziremos, que Deus está agindo por trás das cortinas do mundo invisível aos nossos olhos.
Na leitura do texto, nós deduziremos que tudo fazia parte de uma trama perversa dos adversários de Daniel. Às vezes nós temos pessoas que achamos que são nossos amigos, temos pessoas que parecem ser nossos colegas, colegas de trabalho, colegas de estudo, colegas de ministério, colega de profissão, mas aí de repente, quando surge algo como aconteceu com Daniel, descobre-se os verdadeiros amigos, como aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abednego, como aconteceu com os 4, quando o Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia resolver, eles foram orar, eles foram buscar a presença de Deus. Então você descobre na angústia, você descobre no momento da dificuldade quem são seus verdadeiros amigos e quem são seus adversários. E veja, estejamos atentos aqui, irmãos, ao texto, porque exatamente no texto e no final, nós veremos que Deus nunca perde e seus planos se concretizarão, como já nos alertou Jó no seu livro tão famoso, O Homem que Tanto Sofreu. Diz lá no capítulo 42, no versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não se frustra, Deus não é pego desapercebido, Deus não é pego displicente, Deus conhece todas as coisas, Ele tem o domínio, Ele sabe o que você está passando, Ele não é pego de surpresa quando algum mal nos abate. Deus, por trás das cortinas do invisível, Ele está olhando, está contemplando e Ele está administrando a história para que o seu povo chegue à baila, para que nós chegamos ao ápice do projeto de Deus para o seu povo, para as nossas vidas. Diga, se você entendeu, levante-se e diga amém. Amém. Veja, queridos, esse fato, como eu já disse, não foi no período de Nabucodonosor. Então vamos aos fatos. Por que Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões? Então, nos versículos 1, 2 e 4, nós temos a resposta. Nós observamos que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. O que é que Dario, um homem experiente, comandante, homem com 62 anos, bem vivido, treinado, homem acostumado a lidar com pessoas, relações públicas, homem de governo, homem de autoridade, ele batia os olhos nos seus soldados, ele já sabia quem era quem, ele é acostumado a se relacionar com embaixadores, então ele já sabe quem é quem, ele sabe quem é bajulador, ele sabe quem é gogó, ele sabe quem de fato tem coragem, tem atitude, ele sabe de fato quem está comprometido. Então ele, aquele homem experiente, ele percebe que entre todas as autoridades levantadas, constituídas pelo seu antecessor e aquele presente, quando ele chega, ele observa que tem um homem já idoso, chamado Deus é meu juiz. E ele observa e ele constitui, como diz aqui, pareceu bem a Dario. Pareceu bem, tem coisas que parecem boas e tem coisas que não parecem boas. Isso aqui é uma questão de observância, de conveniência. Ele observa e percebe que é bom ter aqueles homens naquelas posições. É bom ter homens líderes, é bom ter homens capazes, como Deus usou lá no Antigo Testamento, levanta homens capazes. Então, nós precisamos de homens capazes. Como disse lá na separação dos diáconos, homens capazes. Às vezes, se nós fôssemos escolher, nós pensaríamos homem cheio do Espírito, que roda, que pula, que sobe parede, igual a lagartixa, Homem-Aranha, mas Deus, Ele pensa sempre na capacidade daqueles que estão na mão dEle, naqueles que dependem dEle. Então, veja, pareceu bem ao rei, pareceu bem aquele homem que estava no trono, colocar ali aqueles aqueles 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes. Olha, sobre
todos aqueles líderes, governantes, autoridades, presidentes, ele resolveu pegar e colocar 3. Que coisa difícil uma seleção. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse, está com a Bíblia aberta? Para que o reino não sofresse, para que o rei não sofresse dano na sua administração. Você percebe aqui? Quando você, pastor, quando nós selecionamos um grupo de pessoas para trabalhar conosco, é porque nós achamos interessante, achamos bem, separar homens capazes, que nos ajude, parecer bem ao rei, colocar 3 sobre os demais. Agora, o que me chama a atenção é que, então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei estava o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar o quê? Procuravam achar o quê, igreja? Contra quem? A respeito da liderança, a respeito daquele posicionamento, daquele status, daquela administração. Então, por causa da posição, por causa daquele momento, havia presidentes que queriam aquela posição, e porque queriam aquela posição, começou a brigar entre si. E aí nós observamos no versículo 4, qual a razão, porque houve uma trama para que Daniel fosse levado à cova dos leões. Eles planejaram, eles articularam perversamente quanto à vida de Daniel. Quem sabe, meu querido, tem gente que está olhando para você, mas está de maneira articulada, perversa, planejando nos bastidores contra a sua vida. Mas tem uma coisa: Deus é meu juiz. Nós olhamos para o governo, e aí eu não quero saber se você é de esquerda, centro, direita, extrapolando aí extremista, eu não quero saber que você é, mas eu olho para o que está acontecendo na nossa nação, e eu percebo que, às vezes, eu vi uma foto, o começo do ano, e eu vi o presidente escorado, sozinho, irmãos. Não tem aquele prédio grandão lá, eu vi o presidente sozinho, a foto de longe. Ele sozinho, escorado naquele prédio do executivo. Sozinho. Às vezes a pressão é tanta, quem sabe o pastor Eliseu, o senhor já tenha passado por muitas coisas, o pastor Marco que está ouvindo pessoas, tem problemas para administrar, faltando recursos, os dirigentes de congregação que passam por essas coisas e não sabe o que fazer, e de repente nós olhamos para Daniel, e assim como está acontecendo no Brasil hoje, o presidente às vezes se vê em situações, claro, nós sabemos que ele fala coisas que não deveria falar, eu não estou questionando isso, eu estou questionando a posição, as atitudes que às vezes nós nos colocamos por causa de pessoas que querem estar no lugar que você está. As pessoas querem muitas vezes ser quem você é, as pessoas querem estar no lugar que você está, as pessoas querem a tua posição, querem o teu lugar no emprego, querem o teu lugar no casamento, querem o teu lugar no seu matrimônio, querem o seu lugar, mas tem uma coisa: Deus é meu juiz! Sabe, irmãos, o poder fascina. O poder fascina. Você percebe que as pessoas mudam quando estão na cadeira, quando estão ali naquela posição. Por causa da disputa do poder, as pessoas articulam. Por causa da disputa do poder, as pessoas mudam. Na verdade, não mudam, né, irmãos? Elas demonstram quem são.
aquilo que era escondido, aquilo que estava oculto, aquele sorriso, de repente some o sorriso, aquele sorriso de transparecendo alguém feliz, passa a ser um sorriso no canto dos lábios de raiva, como eu vi ontem, uma jornalista fazendo uma entrevista a um deputado, ou seja, o senador desarticulou, e aquela mulher ficou irritada, e o senhor não vai fazer isso comigo aqui como o senhor faz lá, não, e deturpou toda a história. Então, queridos, Deus é meu juiz. O poder é perigoso, meu irmão. O poder é perigoso para quem? É perigoso para quem não tem os pés no chão e o coração no céu. O poder é perigoso para aquelas pessoas que não têm os pés no chão e o coração no trono de Deus, na presença do Eterno, porque se meus pés não estão no chão, aqui eu vou querer agir de forma diferente, mas quando o meu coração está no trono, quando o meu coração está em Deus, a minha vida é crucificada e eu vivo para exaltar, para engrandecer aquele que está no trono. Aleluia. O poder é perigoso, meu irmão, mas somente os sábios de coração exercerão poder com atitudes corretas. O bem do povo, que é exatamente as atitudes corretas, visa o bem da maioria, o bem do povo. E no caso de Daniel, ele estava ali como um dos cativos de Judá, ele estava ali porque ele foi levado à força, ele foi preso, ele se tornou alguém castro, ou seja, ele era uma pessoa que agora foi servir ali como eunuco, e você sabe o que acontece com os eunucos. Então ele foi para ali contra a sua vontade, mas Deus o abençoou naquela terra diferente, aquela terra distante, assim como tem abençoado a todos nós aqui. O Senhor tem nos abençoado. Quando eu saí lá do interior do Rio Grande do Norte, eu não sabia o que iria acontecer da minha vida. Pastor, quando o Senhor saiu lá de Palmas, o Senhor só tinha um sonho, um projeto dizendo: Deus me usa para a glória do teu nome. Mas Deus é o meu. Ele não sabia nem para onde ir, ele estava indo preso, mas Deus é o meu. Então, por que Daniel, diz o texto, que ele sofreu tudo aquilo por causa do destaque? Olha o versículo 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Então, o destaque, ele se destacou, ele foi mais preeminente, ele foi alguém que destacou aos olhos dos seus pares, e foi colocado entre os três, mas foi muito além, porque o Dario, ele olhou e disse: nesse cara tem conteúdo, esse cara tem vida, esse cara tem algo diferente, ele está se destacando. Os olhos de Dario foi colocado sobre ele. Quem sabe Dario comentou com alguém a sua intenção, pastor Joel. Quem sabe o Dario, ele pensou e comentou com alguém e externou a sua vontade publicamente, e por causa disso despertou o ciúme, por causa do destaque, Daniel sofreu consequências. E agora veja, porque Daniel se destacou, mas também porque sobrepujou aos demais presidentes, mas também porque nele havia um espírito mais excelente. Quando as pessoas olham para você, eles veem em você alguém que se destaca por causa de Deus ou por causa dos méritos. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas percebem que você está se destacando por causa do Deus que é o nosso juiz, ou porque você tem um título acadêmico, porque você estudou e agora você pega o canudinho debaixo do braço e passa, como diz lá na terrinha, esfregando na cara dos outros. Não, meu querido, a vida de Daniel era pautada pelo Espírito de Deus. E também no versículo também diz aqui, porque o rei pensava em colocá-lo sobre o reino. Isso aqui é sério, irmãos. Um pastor amigo meu, pastor Joel conheceu,
aconteceu um fato com ele, eu não vou citar detalhe, nem de onde é. Não é daqui do Rio, é fora desse estado, tá? Da minha terra. No gabinete dele, ele disse assim: pastor, e começou as lágrimas a caírem. Pastor, eu era o pai desse povo. As pessoas saíam dos seus estados, das suas cidades e vinham aqui e parecia que vinham tomar a benção. Não moviam uma palha sem o meu aval, sem a minha bênção. Pastor, quando o nosso pastor foi cogitado que ele deveria ser, e aí me perdoe, tá? O que eu vou falar aqui é só um comentário do que aconteceu. Em 2 meses, eu passei de um santo homem de Deus, de uma bênção, de pai, de alguém que tinha o espírito, de alguém que era íntegro. Eu passei, pastor, em 2 meses eu passei de homem de Deus a adúltero e aquela pessoa que desfalca, que tira do povo, que engana o povo, pastor, as lágrimas caindo nos olhos. E eu gosto muito de olhar as pessoas nos olhos. E quando eu olhei nos olhos dele, eu vi como homem, mas eu vi pelo Espírito que aquilo me estava falando a verdade. É muito triste, irmãos. É muito triste as coisas que acontecem no mundo. Mas é pior ainda, no caso de Daniel foi terrível, mas é pior ainda quando as coisas acontecem dentro da congregação de fé, no lugar onde Deus é o meu. Então, vamos prosseguir. Por que é que Deus permitiu? Por causa dos invejosos, como diz no versículo 3 e no versículo 4. Então, mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra, a respeito do... Irmãos, eu não sei porquê, pastores, eu não sei porque o Espírito Santo coloca certas coisas no meu coração. Pastor Marco, quando me ligou, o pastor Marco disse assim: pastor, posso falar? E aí, irmãos, eu disse: pastor, é porque no meu coração só tem Daniel aqui. E aí ele começou a rir, e no final eles: deixa Deus te usar, varão. Eu gostaria, irmão, de ser uma pessoa politicamente correta. Eu gostaria de ser uma pessoa que falasse o que vocês gostam de ouvir. Eu gostaria de falar somente aquilo que acaricia e de maneira positiva, dizer que você vai vencer, que o Covid vai passar na tua vida e não vai te tocar. E vem tal qual o sangue estava lá nas ombreiras da porta dos hebreus, assim também está o sangue do Cordeiro na tua vida, e o sangue está lá para te proteger. O Covid vai passar e não vai te tocar, não vai tocar na tua casa, na tua família. Amém, mas não é assim, gente. O sol cai para justos, está brilhando para justos e injustos. A chuva vai para todo mundo. Deus é justo, Deus é real, Deus é um ser muito íntegro. E aí, meu irmão, tem coisas que depende da nossa fé. Você tem que exercer fé e se colocar nas mãos de Deus para aceitar o projeto dele para a sua vida. Tem coisas que vão acontecer no teu vizinho. Eu fico olhando aqui a longevidade, a saúde, a vitalidade do pastor, e o pastor Eliseu, ele tem uma capacidade, ele se lembra, meu irmão, das histórias de quando ele começou o ministério, conta detalhes, às vezes eu converso com ele, pastor, e às vezes o pastor me presenteou com um livro, e aí eu fico observando, ele se lembra, é porque ele poderia se esquecer, mas ele se lembra dos detalhes. Agora, pense, Deus, porventura, esquece de mim e de você? Então Deus nos abençoa uns com longevidade, abençoa outro com a capacidade intelectual, abençoa outro com uma capacidade, uma inteligência emocional de se relacionar. Às vezes alguém é abençoado com anticorpos, abençoado, mas outros não teve
essa oportunidade genética. E agora eu não posso ficar culpando Deus em tudo. Mas também eu entendo que, muitas vezes, Deus permite que venha sobre a nação, inclusive sobre o seu povo, para tratar com alguns. Tem alguns de nós que perdemos a noção do Deus que está no trono. Alguns de nós perdemos a noção do Deus que tem o domínio, aquele que tem a história na sua mão. Há muitos de nós perdemos a visão da santidade do Deus que é santo, que está no trono, mas às vezes nós não vivemos como se Deus não estivesse na nossa vida. E aí nós perdemos o temor. E porque perdemos o temor, nós nos tornamos voz de serpente. Nós começamos, sem temor, a falar sobre A, B, C, D, E, até Z, e se tivesse mais letrinha, sopinha de letrinha para ele. E por causa de nós também darmos ouvidos à voz de serpente, nós adoecemos. Nós ficamos em angústia, perdemos o sono, e nós ficamos agora num problema, um conflito na alma. Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Por quê? É porque você está dando ouvido à voz de serpente. Deus está permitindo coisas, inclusive, quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 11, e lá no finalzinho, e diz assim: porque você não ou se julgou a si mesmo, por causa, se vós julgasse a si mesmo, não seria julgado, mas quando vós sois julgados, ou seja, você, para não morrer, para não enfermar, então o Senhor te julga. Aí ele diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. E o dormir aí não é apenas o dormir, nem físico, nem apenas o dormir aqui na terra, não, é dormir mesmo, de morrer. Tem gente que perde a vida por causa da língua, por causa do que está dando ouvido, por causa do que está fazendo. A pessoa perde o temor a Deus, a pessoa se esquece de Deus. Então se lembre, não se esqueça disso. Deus também mata. Então nós observamos que Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões por causa da inveja que mata. O rei viu em Daniel o que não viu nos outros. Se você está onde está é porque Deus viu alguma coisa em você que não viu nos outros. Ele quis te abençoar. Se pastor Joel está lá em Rosa de Saron, é porque Deus resolveu te abençoar. É porque o senhor se destacou em alguma área, Deus, o pastor presidente, viu alguma coisa no senhor e resolveu colocar o senhor lá. Então eu não tenho que ficar milindrado, porque Deus me colocou em determinado lugar. Isso vai levantar a inveja de alguns, e a inveja mata. Então Deus viu, e também a presidência viu, o que a nossa irmã, ela tem, o que Deus tem feito através de vocês. Então quando Deus faz algo em nós, Ele coloca o seu Espírito dentro de nós, as pessoas olham para nós e acham que somos nós, mas na verdade, tal qual a abelha que vai atrás do pólen, quando olhamos para uma flor, achamos, a abelha está indo por causa da aparência. Não, a abelha está indo por causa dessa beleza, desse cheiro. Não, ela está indo por causa do que está dentro, do pólen. Assim também as pessoas estão vindo a mim, a você, não é porque você é legal, porque você é elegante, porque você é bonitinho, não, as pessoas estão indo porque estão vendo o pólen, o Espírito Santo dentro de você. Agora, nós observamos também no versículo 4, que diz assim: então o presidente e os príncipes procuravam achar ocasião contra, a respeito do, mas não podiam achar ocasião ou alguma, porque ele era, e diz aqui ainda, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Aqui está o maior problema nosso. Eu sou de Deus. E aí, pastor, eu me lembro que o senhor pregou aqui sobre os movimentos, né?
A pessoa diz que é de Deus, pula, roda, sapateia. Mas quando sai por uma dessas portas aí, quem é você quando sai do culto? Quem eu sou quando eu desço dessa tribuna, desse lugar de adoração, desse lugar de ministração? Quem eu sou? Eu sou um pedófilo? Um adúltero? Eu sou um trambiqueiro? Um linguarudo? Quem eu sou quando eu saio daqui, passo por aquela porta? Eu sou um soberbo, sou um orgulhoso? Quem eu sou quando as luzes se apagam, como diz o louvor, e eu estou sozinho na minha casa, no meu carro passando? Quem eu sou? Então nós estamos dando, como diz a expressão vulgar, estamos dando mole para Kojak. Alguém nem sabe o que é Kojak. Daniel não dava mole, meu irmão. Daniel não dava ocasião. Daniel não dava oportunidade para ninguém falar mal da sua administração. Ele era um homem íntegro. Ele vinha, vou usar uma expressão que um pastor conhecido meu, lá no Rio Grande do Norte, quando ele chegou lá, primeira vez que ele chegou em Natal, eu ainda era bem jovem, eu vi ele pregando, dizendo... Eu vi ele dizer assim, falou sobre Daniel, e disse assim, Daniel, ele era tão íntegro, que até o dízimo, as moedinhas, ele não deixava faltar. Meu irmão, a sua fidelidade diz quem você é. Nós temos o costume de julgar segundo a aparência, mas Deus manda na sua palavra julgar segundo a reta justiça. Eu não devo olhar para você e julgar você pela aparência, pela capa do livro. Mas eu devo ver o conteúdo. E assim, Daniel foi julgado pela capa, mas não, ele foi julgado por sua administração. Ele foi julgado por causa da sua capacidade. Ele foi julgado porque o rei olhou para ele e viu, esse cara é o cara que eu quero do meu lado, para agir, para trabalhar, porque não vai trazer peso sobre o rei. Quando eu estou na congregação e chega os momentos de indicar alguém, eu não penso nunca em colocar alguém porque é meu amigo. Ah, fulano é meu amigo, eu vou colocar aqui como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor. Jamais passa na minha cabeça isso. Porque eu devo temor ao meu Deus. O meu caráter é que está em jogo quando eu faço as coisas por conveniências, por amizade, porque fulano é do meu time, então ele vai ser meu pupilo. Jesus tinha pupilos, os 12, mas ele chamou cada um, quem não quis ele... E quando estava um discurso duro, Jesus olhou para os 12, vocês também vão querer me abandonar? Pedro baixou a cabeça, aí ele lembrou assim, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, meu irmão, o caráter, seja um homem de Deus, tenha caráter. Se você diz que tem o Espírito Santo dentro de você, então, se você pula, se você marcha, se você roda, se você regala o olho, se você dá cambalhota, se você vira peãozinho, meu irmão, não interessa, isso para mim não quer dizer nada. O que quer dizer para mim, na igreja, na sociedade, é se eu e você somos gente de caráter. O caráter é que diferencia numa administração, num pastorado, no ministério, no seu trabalho. Você bate os olhos em alguém e diz, esse cara tem caráter. Mandei para o senhor esses dias. O cara cavou um poço lá para fazer uma aplicação, que hoje o YouTube e o Face, está tudo cheio, apareceu um monte de gente. O que não falta é gente para dar lição moral. Aí o cara, um buracão assim, retangular. Aí o cara pegou um saco e disse, ai, perdi meu caráter, perdi minha santidade, perdi minha espiritualidade, e agora o que eu vou fazer? Aí um outro aparece uma voz assim, o que foi que você perdeu? O meu caráter. Está onde? Caiu aqui no buraco, então deixa que eu vou te ajudar. E vai lá e pula naquele buraco, e ele pega lá e levanta assim, o cara estende a mão, e aí ele diz, pega aquele saco de volta, oh, meu caráter, minha espiritualidade. Aí diz, e já vai virando, homem, pelo amor de Deus, me ajude, me tire daqui.
Eu não. Eu não. Você quis ajudar um cara sem caráter, você quis ajudar um cara que não é espiritual, então fica aí sozinho com o teu problema. E deu as costas, depois ele voltou e disse, irmãos, é assim, Deus ajudou a mulher adúltera porque ela tinha caráter. Deus ajudou fulano, o ladrão na cruz, porque ele tinha caráter, apesar de ser ladrão. Mas Jesus, por 3 anos e meio, não, por mais que tentasse ajudar Judas, não conseguiu mudar Judas, porque Judas não tinha caráter. Nós estamos dentro do lugar de adoração, e aí nós nos impressionamos pelos gritos, pelos achismos, pelas palavras rebuscadas, quando o cara pega o microfone, e aí a gente se impressiona, é homem de Deus, mas acompanha a vida dele, acompanha a história dele, veja se ele de fato é homem de Deus, não é quando ele está com o microfone na mão gritando, querendo pregar para Deus, ou quando ele está aqui no púlpito, sendo um bom marqueteiro de si mesmo. Tenho visto muitos pregadores que são bons marqueteiros da fé, fazem um bom marketing de si mesmo. Deus não está querendo marketing não, meu irmão. Se Jesus quisesse marketing, ele tinha escrito livros, tinha escrito um monte de coisa, deixado um busto na praça lá, no templo de Jerusalém, ele tinha procurado lá no Getsemane, ele teria levantado um monumento igual aquela estátua de Nabucodonosor. Não! Jesus viveu uma vida de anonimato, sem buscar fama. Ele subia para o monte orar, e quando ele descia no outro dia, muitas vezes, com sono, cansado, desgastado, mas ele ia cheio da presença. Oh, rabandareba! Se você é homem de caráter, meu irmão, você que entrou aqui hoje, você pode estar na lama, você pode estar no vício, mas as pessoas vão olhar vão dizer assim, fulano, olha, está caído, está no vício, mas esse cara é um homem de caráter. É um cara de palavra, ele diz, pastor, conte comigo. Pastor, olha, eu estou fazendo isso. Pastor, meu irmão, se você é de caráter, é um homem que tem fibra. Eita, Jesus. Acabou. Misericórdia. Meu irmão, se você é uma pessoa de caráter, você, independente de onde você esteja, fazendo o que você estiver fazendo, Deus é o meu, Deus é o meu, e aqui nós observamos, eu botei assim, cuidado Daniel, versículo 5 diz assim, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do céu. As pessoas vão procurar você, ocasião contra você, é na sua fé. Se não achar na tua administração, se não achar no teu trabalho, se não achar nos seus relacionamentos, vão procurar na sua, mas Deus é o meu. Então os curiosos estão de olho na maneira que servimos a Deus. 2, com os opositores, cuidado com os opositores. Todos os que têm vida de oração têm opositores surgindo do nada. Daniel, porque ele era um homem de oração, diz o texto, que quando ele ouviu a notícia, o que ele fez? Saiu tremendo, fugindo, e deu, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Vou esconder, a pandemia chegou, os governadores estão botando decreto, e agora, pastor Marco, vamos fechar as igrejas, e aí chega as vozes de serpente, como é que pode? O pastor Marco é insensível, não está vendo que está morrendo gente, o Brasil está morrendo, e aí os opositores, os negacionistas, e contrários à fé, querem parar a igreja. Daniel precisava ser parado. Hoje a igreja, aos olhos de Satanás, precisa ser parada. E estão usando aí decretos, estão mudando decretos, estão passando por cima de decretos. Nós temos um advogado aqui, sabe muito bem o que é que está acontecendo. A lei está sendo pisada, a CF está sendo usurpada, mas tem uma coisa,
tudo isso vem lá do mundo espiritual, porque estão querendo você, a igreja, na cova dos leões. O objetivo de Satanás é te levar para a cova dos leões. O objetivo de Satanás é te destruir, porque você está sendo uma pessoa capaz, íntegra. Mas tem uma coisa, cuidado com os opositores. Todos os que têm vida de oração têm opositores surgindo do nada. 3, com os fofoqueiros. Tenha cuidado com os fofoqueiros. Para quem você está contando suas coisas, meu irmão, cuidado com os fofoqueiros. Eles falam de você sobre a palavra, vão te acusar de herege, te descumprir a lei, vão descumprir a lei. Agora tem mais, cuidado com os articuladores. Os articuladores, eles articulam plano nos bastidores para te derrubar e matar. 5, o decreto tinha carta marcada. Qual era o decreto? Era alcançar Daniel. E aí parece essa CPI, pastor, tem carta marcada. Mas tem uma coisa, Deus é o meu. Cuidado para não se descaracterizar por causa dos que falam contra você, pois Daniel não mudou sua rotina e sua vida de comunhão com o céu, por causa da trama dos homens. Não se descaracterize, não mude a quem você é por causa de pandemia, por causa de título, por causa de posição. Não mude quem você é por causa de circunstâncias, porque Deus é o meu. Quem sabe outro dia, pastor? Esteja de pé em nome de Jesus. Deus é o meu. Deus é o meu. Eu não sei em que situação você está. Eu sei de uma coisa: se Deus é o teu juiz, você tem a quem recorrer. Se Deus é o teu juiz, não dê ouvidos à voz de serpente. Se Deus é o teu juiz, faça como Daniel. Entre no quarto. Isso é muito interessante, pastor, porque quando ele diz assim, quando ele tomou conhecimento, ele entrou no seu quarto, e no seu quarto tinha o quê? Janelas. E ele se virava em direção de Jerusalém, da sua terra. Aonde você está entrando, em que lugar você está, tem janelas na sua casa, na sua alma, você está orando, está falando com Deus, não obstante os problemas, você está falando com Deus, olhando para cima, você está voltado para a sua casa, a nossa cidadania é do céu, onde também esperamos o Senhor. A nossa cidadania é do céu, nós iremos morar com o Senhor. Então, onde você está com seus pensamentos, sua voz está sendo levantada aonde? Os seus olhos estão direcionados para onde? Quando a má notícia chega na tua vida. A Bíblia diz que ele estava orando. E os inimigos de Daniel foram vigiar. O serviço de inteligência foi atrás. E descobriu o quê? Que ele se achava no mesmo lugar. Ele não mudou a sua vida de comunhão com Deus. Você que entrou aqui esta noite e se descaracterizou, está perdendo a fé, está em conflito, mas você ouviu esta palavra e sabe que o Espírito Santo falou com você. Você que se afastou, você que está perdendo a fé, um vazio abateu sua alma, sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se há alguém que deseja entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar. Venha receber o perdão de Deus.